Grande Espírito, Grande Mãe, mestres, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, que nos abençoe, que nos dê insight, nos dê vislumbre, nos dê a persistência e a força necessária para continuar sempre na busca da verdade. Assim é. Então, vou voltar o som aqui de novo. Então, boa noite para todos, boa noite para quem está chegando. Então, vamos responder as perguntas. Perguntas sempre são importantes, né? Importante porque perguntas de uns, as perguntas de outros também nos geram possibilidades de ampliações, né? Então, tem sempre essa vantagem, então. Então, vamos lá. A primeira pergunta, então a pessoa fala, né? Na consagração, a pergunta na realidade, na consagração da medicina sagrada, ou seja, a ayahuasca, né? Quando a consciência está expandida e estar como observador consciente das visões manifestadas, esse observador tem o mesmo significado que consciência testemunha, estudado na escola não dualista. Então, para quem não está familiarizado com o termo, né, vamos dar uma explicadinha no termo aqui. A medicina sagrada todos sabem aqui, né? Que não precisa explicar sobre isso. O observador consciente é quando você está observando, né? A partir do momento que você começa o caminho, você começa a ter consciência do caminho, né? O que que a gente pode, assim, um exemplo bem básico, né? Quando você fecha os olhos e consegue estar percebendo o fluxo de pensamento, tem um observador olhando o fluxo de pensamento. Então, temos aí um observador, né? Mas aqui ele pergunta, esse observador, quando está consciente das visões da ayahuasca, se é o mesmo que consciência, testemunho estudado na escola não dualista. Escola não dualista é a escola Advaita também, né? Não dual. Isso é muito comum no Oriente, principalmente no hinduísmo, né? Que vem dos Vedantas, né? Elas têm as duas escolas. Elas têm o Advaita e tem o Dvaita. Advaita é dualista, mas a gente não vai explicar isso aqui hoje. Mas só para entender, não dualista é quando só existe uma fonte criadora. Então, é um sem segundo, né? É um sem nenhum outro, né? Só existe essa fonte, vamos chamar de criador, de Deus, o nome que queira dar, né? Normalmente não tem nem nome. Dentro das tradições é chamado aquilo, né? Por quê? Porque qualquer nome que você der não serve, qualquer coisa que você imaginar não serve, né? É o que é chamado net, net, net também, né? O que que é não, 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 não. Qualquer coisa que você falar é não. E não é isso, não é aquilo, não é, não é, não é, não é, não é. O que que resta? Só resta aquilo. E o que que é aquilo? Aquilo é a fonte que criou tudo como uma forma de tentar entender, né? Então ele pergunta se essa consciência é o mesmo, né? Então aqui, como é que a gente pode entender isso aqui? Como é que eu posso explicar isso daqui, né? Dentro daquilo que eu entendo também, né? Sempre importante frisar isso. Quando você está na visão da ayahuasca, por mais expandido que você esteja, mas você está tendo uma visão e está acompanhando essa visão, então existe um sujeito que está vendo e existe um objeto que é a visão. Então existe sujeito e objeto. Você ainda está na mente, né? E toda vez que você está na mente, né, que você está percebendo ali através da mente. Então, ainda é dual, né? Ah, para tentar ainda entender mais que esse assunto aqui é importante e é complexo, é fácil de entender quando você já conseguiu perceber esses estados, né, de observador e de uma consciência que transcende a própria observação. Aí fica fácil de entender, mas para quem está começando, né, está iniciando no caminho, está buscando entender, acho que quanto mais você falar, fica mais fácil para a compreensão. Então, assim, é dois níveis de testemunhas, né? Assim, didaticamente falando, para tentar entender.
essa testemunha, que quando você está em meditação ou está com consciência expandida e tem a consciência que está expandida e que está observando, vendo, ainda é uma consciência que está ainda no nível da mente tendo essa observação. Mas por trás desse observador, e esse observador você nunca vai perceber esse observador só pode ser sentido quando você transcende, né? Você vai além. Eu estou falando assim para fora como uma forma de entender, mas isso não tem fora, não tem nem fora, nem dentro, nem lado, né? É só uma forma de tentar entender. Então, existe, que esse seria o eu superior, a testemunha, a testemunha final, né? Ou a testemunha derradeira, ou a testemunha suprema que estaria observando esse próprio observador que observa a mente. Não sei se vocês conseguem entender. Talvez esse seja a maior, o jeito mais fácil de explicar. Quando você está testemunhando e você está consciente que está testemunhando, mas está vendo, você ainda está na mente dual. Você está na dualidade. Mas atrás, forma de falar também, né? Existe a testemunha que está observando a testemunha. Essa testemunha é o eu superior que tudo está vendo e tudo tá buscando. Espero ter respondido. 2. Por definição, o eu superior sempre está presente em todos os três estados da manifestação: no sono profundo, no sonho e na vigília. Correto, isso aqui é um ensinamento importante, que já foi falado várias vezes. Porém, o gráfico, onde demonstra esses três estados, no sonho e no estado de vigília, o eu superior apenas manifesta como seu reflexo. Deve ser aquele, a pessoa está falando, não sei se vocês lembram lá atrás, um gráfico que eu mostrei do PIB. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho documentos. Documentos. Paul Bruce, não vai estar fácil de achar, não. O Evangelho, eu devia ter visto isso antes. Não, não está aqui, não. Deve estar em imagens. Imagens de câmera, Paul Bruton. Ah, tá aqui, ó. Beleza, achei, ó. Até que não foi tão difícil. Ixi. Acho que não aparece para vocês ainda não, né? Tem que compartilhar a tela, é isso? Ah, deixa, depois eu vejo como é que faz isso aí, que agora, senão... Vocês estão me ouvindo ainda? Tá. Então, mas é aquele quadro do eu superior projetando. Depois eu mando no grupo, que daí fica mais fácil. Senão eu vou ficar muito tempo aqui olhando até eu achar. Não, eu já achei, né? Mas até colocar, compartilhar a tela, eu preciso fazer um treino aí. Aí a pessoa pergunta: poderia explicar de uma forma mais clara, se possível, com algum exemplo, o que quer dizer o eu manifesta por meio do seu reflexo? É, eu estou rindo porque isso aqui, para explicar isso aqui, é transformar isso em palavras, vamos ver se eu consigo aqui, né? Então, é assim, né? E tentando dar o exemplo que a pessoa está perguntando, né? Você tem, você tem o eu superior. Tem o grande espírito, né? Ou Deus, ou Atma, o nome, e Olorum, o nome que você queira dar, né? Manifestado está ali, né? Existe o transcendente que está por trás ainda do Deus manifestado. Vai ter a manifestação e está ali, está ali. Então, para pegar um exemplo para a gente poder entender e tentar explicar, você tem o Sol. O Sol todo mundo conhece, o Sol existe, está ali, né? Todo mundo de dia vê o Sol. E você tem os raios do Sol. Esses, então vamos assim, para tentar entender, né? Para trazer uma compreensão. Deus é o Sol. Os raios do Sol, cada raio de Sol é o eu superior. Mas o eu superior, ele não é o eu superior individual, não é o Sol em si mesmo. Até aí dá para entender, né? O raio do Sol é do Sol, pertence ao Sol, mas não é o próprio Sol em si. É a mesma coisa o eu superior individual em relação à alma, né?
ele, ele é a luz, né? Esse eu superior nosso é a luz, consciência é luz, é essa luz. Então, às vezes o termo reflete, é por isso que a palavra às vezes complica, né? Em vez de explicar, não, às vezes não traz muito entendimento, porque daí se você pensa reflexo, você lembra de espelho, pensa em imagem refletida, aí fica complicado, porque a imagem refletida não existe, né? Ela existe porque tem uma imagem antes, mas o que está lá refletido não tem existência no próprio espelho. Complicado isso, né? Ou não? Mas dá para entender mais ou menos. Então, a hora que o eu superior individual ele se reflete, vamos usar essa manifestação, ou se projeta sua luz para o mundo da matéria, ou o mundo da mente, ou os mundos tridimensionais, ele projeta. Não deixa de ser um reflexo. Vamos usar a palavra reflexo para tentar entender. Ele está ali projetando um raio dele ali. Entendeu? Então, esse raio que se projeta, você pode chamar de reflexo. E esse reflexo, ou essa projeção dele, né, torna-se a alma dentro do campo de manifestação onde nós estamos existindo aqui, que seria a nossa alma integral, o núcleo causal que está ali existindo. Esse núcleo causal, essa alma, por sua vez, projeta e vai refletindo, essa é luz, né? Esse raio de luz que sai do eu superior individual vem até a alma, da alma ele vai projetando naquela personalidade que somos nós mesmos aqui existindo. Cada um de nós, né, é essa consciência projetada do eu superior que vem pela alma e a alma projeta essa personalidade em cada encarnação. Entendeu? Vai se formando uma personalidade. Cada encarnação é uma nova personalidade, mas é uma nova personalidade, mas totalmente com todas as características dessa alma, né? Porque tudo que aquela alma aprendeu de bom ou de não bom, ou como queira chamar, está latente dentro dessa alma. Então, toda essa alma, né, todo essas samsaras, reminiscências, o aprendizado, está dentro dessa alma em forma latente, né? E aí se projeta no novo corpo, mas o que que acontece? Tem a grande Maia, né? Tem a grande, ou Shakti, né? Que está velando tudo isso, né? O que que é o velamento? O velamento é ignorância no sentido que há esquecimento, né? Então, houve o esquecimento, você está aqui, é como se você começasse do zero, mas não um zero absoluto, porque todas as tendências estão lá, as boas e as más tendências estão lá desde quando você é pequenininha. É só a gente olhar as crianças. Se fosse assim, crianças do mesmo pai, da mesma mãe, era tudo igual. Se fosse assim, gêmeos, todo mundo tinha a mesma personalidade, a mesma coisa, porque nasceu na mesma coisa, na mesma escola, na mesma avó, na mesma e você percebe diferenças, né? Às vezes diferenças gritantes, né? Assim, entre irmãos, né? Da mesma família, diferenças gigantes, né? De comportamento, de personalidade, é isso, né? De orientações, de que quer seguir uma coisa, quer seguir outra, e aí vai. Então, espera aí, é que eu não quero perder a pergunta aqui, o celular apaga. Ah, é que eu fui mexer no celular, a minha energia, o meu fluxo de pensamento que eu estava na direção da pergunta se for, perdeu, né? Isso que é uma porcaria do celular. Então é isso. A energia vem do alto, né? Esse raio vem, então você pode chamar de reflexo ou manifestação, projeta na alma que é você mesmo, dessa alma projeta numa personalidade. Então é isso. A resposta está aí, né? O que quer dizer que ele se manifesta por meio? É isso, meio de um reflexo. Então, você pode dizer que a personalidade é um reflexo da alma e a alma, por sua vez, é o reflexo do eu superior individual. Ou é esse raio de luz projetado até aqui, até chegar na personalidade, existência e até chegar o momento que a gente toma consciência, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? A gente tornamos uns buscadores, praticantes e fazer essa retomada de consciência, né, do próprio eu, e aí, né,
se realizar. O que que é a realização? É ter essa consciência que é o eu superior, né, que já é esse eu superior existindo, e manter essa consciência ininterrupta, né? É simples assim as coisas, gente. A gente é que confunde. Só precisa disso. É só manter a consciência ininterruptamente. É. Eu vou contar uma história aqui, acho que vale a pena, né? Eu tava num outro grupo aí, uns tempos atrás aí estava conversando lá com o pessoal, grupo de Zoom também. Aí uma das pessoas fala assim, né? O negócio do eu superior. Não, porque você tem que manter, né? A técnica, uma das técnicas é manter a lembrança constante do eu superior. Aí a pessoa fala assim, aí eu escrevi bilhetinho na geladeira, escrevi no banheiro, tudo lembrando do eu superior, lembrando do eu superior, daí depois ela fala assim, mas eu esqueci de ler. As coisas não é tão simples, né? Porque tem toda uma parte sua que ainda está rebelde, né? Você escreve em todo lugar, escreve não sei o quê, mas não lê. O negócio está na tua frente, mas você não. Você põe na geladeira, mas você abre a geladeira, mas você não lê, entendeu? Você vê, mas não lê e não toma. Por quê? Porque precisa de um esforço ainda maior, lógico. O esforço repetido e tá, você chega lá. Aí chega uma hora que você começa a ler, ou começa a lembrar. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Se eu não respondi, faça mais a pergunta de novo e aí a gente busca tentar melhorar ainda a resposta. Ah, me lembrei de uma outra coisa que pode ser falada nessa coisa do reflexo, que talvez seja uma imagem que a pessoa pediu, que seja uma imagem que possa ser útil, né? É, pegando ainda o Sol. Pega o Sol como eu superior, né? E a Lua. Por exemplo, quando você tem uma lua cheia, você tem o Sol. A luz do Sol reflete na Lua. A luz que você vê na Lua é a luz do Sol, só que não é a luz da Lua, mas é uma luz refletida do Sol e essa luz ilumina a Terra, né? Numa lua cheia boa aqui no sítio eu tenho essa experiência. O chão fica bem clarinho, né? Lógico que não fica igual ao dia, mas é isso, né? A luz refletida tá refletindo aqui. Mas não é o próprio Sol, né? Não sei, isso dá para entender. É a luz do Sol refletindo na Lua, refletindo na Terra, para tentar ajudar a compreensão. Então vamos lá, tem mais pergunta ainda. Como podemos perceber efetivamente que a cura foi realizada por Como podemos perceber efetivamente que a cura foi realizada por meio da cura espiritual, ou da cura mental, ou ainda natural? Então, aí nós precisamos dar uma destrinchadinha aí. O que seria a cura natural? Por exemplo, cura natural quando você, vamos lá, bateu o dedo, cortou o dedo, o próprio organismo foi lá, fechou. É uma cura. Estou falando de coisas pequenas, óbvio, né? É, o que é uma cura mental? A cura mental é quando a pessoa tem uma mente forte ou um curador que tem uma mente forte. Uma mente mais forte sempre vai influenciar sobre uma mente menos, né? Menos forte ou mais fraca, isso é fato, né? E aí você vai ter uma cura mental, ou a tua própria mente usando sobre determinada parte do seu corpo. Se a tua mente for forte o suficiente, ela vai agir e vai proporcionar uma cura, mas não é uma cura total. Vai curar aquilo que está manifestado ali. Fato, isso existe. E o que é uma cura espiritual? A cura espiritual não quer dizer que foi feito por um espírito, né? Não é assim que eu entendo. Óbvio que um espírito pode proporcionar uma cura a nível espiritual também, né? Mas às vezes um espírito pode estar fazendo uma cura através de uma cura mental. Por quê? Porque ele tem um mental poderoso, tem um mental forte e ele atua ali, sem problema nenhum, não tem nada de errado. Agora, a cura espiritual é quando aquilo que foi ocasionado, a doença, né? Doença que já vem que está na alma. O que é uma doença que está na alma? A alma é doente, não é isso. Aquelas coisas latentes que estão na alma de outras vidas, que pode estar vindo para essa vida, manifestando nesse corpo atualmente, né, da pessoa,
a nível kármico, está agindo ali. Então, ali, isso seria uma cura a nível espiritual, seria o quê? Isso está sendo sanado, isso está sendo corrigido. Isso pode ser, por exemplo, um vício grande é uma doença, né? Seja o vício qual for, mas um vício que já está enraizado de muitos anos de coisa, é uma doença grave, né? E quando isso é erradicado, né? Então isso é uma cura espiritual. Cessou todo, não tem mais nada, aquilo nunca mais vai aparecer. A pessoa que tem lá um câncer, que veio porque está vindo, porque na outra vida fez não sei lá o quê, e não sei o quê, então nessa vida manifesta como um câncer. Se a pessoa recebeu uma cura espiritual verdadeira, aquilo foi erradicado, entendeu? Nunca mais nessa encarnação, nesse corpo, ela vai ter câncer, ou vai ter aquela mesma doença que estava manifestando. Então é assim que você sabe. Agora, é que eu gosto, é que eu tenho eu quero que seja entendido, né? Agora, se foi feito mental e resolveu, agora como é que eu vou saber que foi feito, se aconteceu isso, né? Dentro do espírito da alma está sanado? Se aquilo lá nunca mais reaparecer, é porque você recebeu uma cura espiritual de verdade. Ou se não, quando você estiver em meditação ou com a consciência expandida com as medicinas, você perguntar se houve uma cura espiritual verdadeira, ou se aquilo foi uma cura a nível ainda da mente ainda, né? Também é isso, né? Você não tem outra forma de saber, né? Pelo menos assim que eu entendo. Vamos lá, tem mais pergunta. A prática constante de se identificar com a mente, ao invés de com a ideia corpo inerente a ela, conduz com o tempo a uma certa liberação do próprio ser, de si mesmo. A pessoa pergunta: nesse contexto, o que quer dizer liberação de si mesmo? Está referindo ao ego? Sim, tá se, tá se referindo a toda a estrutura egóica, sim. Uma certa liberação do próprio ser de si mesmo. Que enquanto a pessoa está identificada com a personalidade, com os corpos. O que é a personalidade? A personalidade é constituída, né? O sistema egóico, a personalidade, o ego, o corpo etérico, o corpo emocional, é tudo aquilo que a gente vai chamar do conjunto de ego, né? Então, quando a pessoa se libera de si mesma, a consciência já tá além do ego, né? Já consegue ir além do ego, já consegue ver a nível de alma ou a nível de eu superior. A alma também, em relação ao ego, né? A personalidade, a alma é o eu superior também, né? Mas lembrar que além da alma ainda tem o, tem o próprio eu superior, né? O eu divino, que está fora do espaço-tempo. Está transcendente, vamos falar assim. Mais uma pergunta aqui. A pessoa cita o parágrafo da página 56. Pense em si mesmo como um indivíduo e você certamente irá morrer. Pense em si mesmo ou em si mesma como o universal e você entrará na imortalidade, pois o universal está sempre e eternamente aí. Não conhecemos, não conhecemos princípio ou fim no processo cósmico. É a citação do parágrafo. Aí a pergunta vem. No contexto morrer ou imortal, pode ser entendido como mudança de consciência dual para a consciência absoluta, ou seja, manifestação da consciência, do despertar da consciência. Sim, é isso mesmo. Está correta a interpretação. Se você pensa, pensa como indivíduo, né? Você está dentro ainda daquilo que pode morrer. Se você já a tua consciência já transcendeu, não pode ter morte, porque quem morre é o corpo, né? Aquilo que é transcendente e que é você mesmo não pode morrer. E aí eu me lembrei de uma acho que é de uma fala do Ramana, né? Que daí ele tá explicando para um devoto antigo, quando os devotos eram
Os devotos antigos, ele explica as coisas mais detalhadas. Quando não é, quando é pessoa que só vai lá fazer perguntas, as respostas são mais incisivas, né? Mas daí a pessoa pergunta sobre... Aí, eu não sei qual que foi a pergunta também, né? Dá para lembrar de tudo. Mas eu me lembrei da resposta que eu gravei, né? Ele falou, quando, quando a consciência está identificada com a personalidade ego, eu estou usando o termo personalidade para facilitar o que é ego, né? Senão fica ego, 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 parece que é uma coisa longe, né? E o ego não é longe, o ego é a personalidade do nosso corpo, né? Senão dá a impressão que é outro que está ali. Não, o ego é esse conjunto que está aqui, de cada um, né? Então, quando esse, essa personalidade, a consciência está identificada com a personalidade, então ela é finita. Quando a consciência, e essa consciência é a mesma, a consciência que está aqui manifestando através dessa personalidade, está identificado com ela, ela fica finita. Quando essa própria consciência transcende o ego e se identifica com o eu superior, ela é infinita. É uma forma mais limpa de tentar entender. É lógico que isso é a síntese da síntese da síntese, né? Mas às vezes ajuda algumas pessoas. Tá identificado. Enquanto você está identificado com a consciência, está identificado com a personalidade, ela é limitada. Ponto. Consciência transcendeu a personalidade, está identificado com o eu superior, com o eu divino, ela é infinita, é o absoluto. Ó, vê o que fácil, que clareza que dá essa mensagem do Ramana, né? E é sempre o eu, né? É sempre o eu. Óbvio que quando você está aqui manifestado na personalidade, você não é o eu superior da sua própria totalidade, né? Você é aquele raiozinho do próprio eu superior individual manifestado através da alma, através dessa personalidade aqui. Mas a hora que essa consciência que está aqui manifestada transcende e chega no próprio eu superior, já é o infinito e é o absoluto. Pá, 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 iluminado, game over, tranquilão, não precisa mais ler, só fazer o que tem que fazer, se tiver que fazer. Alegria, né? Eu vou tomar uma água, que a garganta já ficou seca. Tem mais pergunta aqui ainda. Eu gostei, eu gosto de perguntas. Fica mais dinâmico. Perguntas, comentários. Lembra que o nosso objetivo aqui não é só ficar lendo pibi, né? Porque ler vocês também sabem ler, né? Aqui é trazer discussão, trazer formas, né? Outras maneiras de estar entendendo a mesma coisa, né? Sim, é verdade. Bem, então vamos dar sequência, acho que tem mais uma, não, acho que tem mais duas ainda. Ah, ele cita o parágrafo 57, a página 57, primeiro parágrafo. Assuma o todo da vida como seu próprio ser, não se divorcie, não se separe dela, é a mais difícil das tarefas, pois exige que vejamos nossa própria insignificância relativa em meio a esse processo infinito e vasto. A mudança necessária é aquela mudança totalmente mental. Mude sua perspectiva e com ela o céu, entre aspas, né, o céu vos será acrescentado. No trecho, não se divorcie, não se separe dela, pode ser entendido como ficar conectado ao eu superior. Sim, é isso mesmo. Seu próprio ser, o eu superior. Seu próprio ser sempre vai ser o seu eu superior, eu divino, né? Seja lá o nome que queira dar, mas é isso. Aquilo que é transcendente, né? Transcendente à personalidade, no mínimo, né? É. No trecho, a mudança necessária é aquela mudança totalmente mental. Está afirmando que nós, o ego, já somos o próprio eu superior, basta que mudemos a direção do foco da percepção mental.
Aqui a gente tem que pensar um pouquinho, né? A mudança necessária é aquela mudança totalmente mental. Sim. Está afirmando que nós, o ego, já somos o próprio eu superior? Não, não está afirmando. Então, tem que lembrar que o ego é a personalidade que está manifestada aqui através do corpo físico e toda essa historinha que a gente adquiriu, familiar, de país, de região, que a gente foi crescendo aqui, né? Uns mais velhinhos, outros mais novinhos, mas todo mundo nasceu e foi criando e foi se formando dentro de uma família, dentro de uma estrutura, dentro de um bairro, né? Dentro de uma cultura e foi se moldando e criando. Então, isso a gente vai, a gente vai chamar de ego. Tá? Agora, a consciência que existe é a consciência que existe manifestada nessa estrutura, sim, aí faz parte do próprio eu divino. Óbvio que o ego também está tudo dentro da grande criação, né? Senão não estava existindo. Mas aquilo que aquilo que está dentro de nós, ele não está afirmando que é o eu superior, né? O ego não é o eu superior. A consciência que está existindo dentro dessa personalidade, embora iludida, a maioria está todo mundo iludido, acreditando que é a própria personalidade, o próprio corpo, aí sim, né? Mas não é isso, é essa consciência que existe, que tem a consciência que está numa personalidade. Aí você está mudando. E aí, quando essa consciência que percebe a personalidade, que percebe que está no corpo, que percebe que está existindo, muda esse foco, o foco para o eu superior, você começou a mudança, você começou ah, o- já o início do retorno aí com o eu divino, né? Do conhecer a si mesmo. Tem mais pergunta? A última. Mas é bom, a gente não tem pressa. Caso de doenças incuráveis. Aqui a pessoa fala que tenho presenciado de perto muitos casos de doença como câncer em lares de família aparentemente normais, entre aspas, normais. Muitos eram câncer surgido nos órgãos internos, principalmente no abdômen. Após ter refletido sobre os casos, percebi que muito deles tinha em comum muita discórdia nos membros da família. Essa coincidência tem relação direta com o câncer no abdômen e a discórdia? Sim e não. Sim, não. Algumas famílias você vai ver que tem discórdia e nem todo mundo gera um câncer, né? No intestino ou em qualquer outro lugar, né? Óbvio que às vezes uma discórdia grande em família, isso continua sempre existindo e isso vai servir de gatilho, né? E se a pessoa já tem uma predisposição dentro de alma lá de outras vidas para, né, para resgatar um karma aí através de um câncer, aí isso vai ser um facilitador. É assim que eu vejo. Mas essas doenças mais graves, geralmente, mesmo que pareça ser familiar, que tá todo, que às vezes tem todo um karma já familiar mesmo, né? Toda aquela família já fizeram um monte de coisa lá no passado e vem todo mundo da mesma família para dar aquela resgatada, né? Para dar aquela equilibrada. Também é assim que eu vejo, né? Então vamos ao texto. Perguntas aí, pessoas? Perguntas, comentários, dúvidas? Nenhuma dúvida, hein? Nossa, que maravilha. O eu superior clareou tudo, né? Facinho, né? Eu superior a uma personalidade. Ó, facinho. Eu superior a uma personalidade. O que que precisa? Personalidade, consciência que está lá, personalidade, atingir a alma e atingir o eu superior. É só isso. Acabou. Está resolvido. É fácil. O sistema é fácil, tá vendo? Mas fica limpo, o sistema fica limpo, entendeu? Agora, como é que vai fazer isso? A gente já explicou trocentas vezes, mas a gente vai continuar explicando. Não é verdade. Aqui, vamos aqui. Página 58, quem está com o livrinho e quiser acompanhar pelo livro, segundo parágrafo.
Não é verdadeira a cura espiritual se ela deixa o seu caráter e o seu ponto de vista intocados, não melhorados. Há outros tipos de curas que podem aliviar ou curar um tipo de doença, enquanto deixa a pessoa ainda aberta para criar o karma que posteriormente faz aparecer outro tipo de doença. Foi aquilo que eu falei em relação à pergunta lá atrás sobre as curas espiritual e mental. Então, há outros tipos de cura, é isso que ele está falando. Há um tipo de cura mental que é usado a força da mente. Tem até escolas por aí de curas mentais por aí. Funciona, funciona. Mas não quer dizer que nunca mais a doença vai aparecer. Uma cura espiritual autêntica do corpo físico sempre produzirá resultados espirituais. Autêntica, né? Ou seja, produzirá uma mudança interior no caráter da pessoa curada. Então, esse parágrafo é bem longo, então vamos já destrinchando por parte, porque senão, para voltar depois, você vai se perder. Quer dizer, eu vou. Quer dizer, me perder eu não vou, né? Mas vai ficar muito redundante. Então, uma cura espiritual autêntica do corpo físico sempre produzirá resultados espirituais, ou seja, produzirá uma mudança interior no caráter da pessoa curada. Ou seja, uma cura espiritual você mudou de atitude, né? Então, aqui fica um complemento àquela resposta que eu dei, né? A pessoa mudou, interiormente ela passou a agir de uma outra forma, né? E transmutou aqueles velhos processos que ela já tinha, ou seja, mentais, ou seja, emocionais. Mas quando isso acontece, significa que algum tipo de pensamento ou sentimento errado é a causa real da doença física. Então, o que ele está falando, né? Então, um sentimento errado e um pensamento errado que está ocasionando aquela doença. Óbvio também que tem um karma, né? Isso ele fala no parágrafo anterior, né? Ele não esquece do karma, só que aqui ele não citou. Por exemplo, pensamentos de amargura, ressentimentos, crítica e condenação, fortemente mantido e sustentado por muito tempo contra outras pessoas, pode ser, e com frequência, facilmente produz problemas no fígado. Quem tem problema no fígado aí já fica uma dica, né? Quando você fica com muita raiva, muito ressentimento e fica por muito tempo, né? Muitos anos, né? Isso com certeza você vai gerar alguma coisa aí. Então não precisa, tem coisas também que não precisa ser de um karma passado, né? É você mesmo que tá, você mesmo ou você mesma que está gerando aqui nessa existência mesmo uma doença aqui. Enquanto aquele tipo de pensamento e sentimento continuar, o problema do fígado continuará. Isso é óbvio, né? A forma adequada de curá-lo, portanto, é chegar à raiz psicológica do problema, isso é, efetuar uma mudança interior. É, isso aqui também me lembra, né, muitas coisas que também é importante a gente estar fazendo esses ganchos. Só estou marcando aqui para eu não me perder onde eu estou. Esses ganchos que dentro da gira também se falava isso, né? Dentro da gira e dentro dos trabalhos com a medicina, quando os mentores as, passam as comunicações, né? Eles estão sempre falando, né? Eu lembro que foi lá o último ou penúltimo, ele falou, tem que aprender a perdoar, né? Não importa se você foi vítima, se foi agressor, se foi isso, foi aquilo. Isso ficou muito marcado para mim, porque ele falou com muito ênfase, né? E como eu estava no canal, eu, eu entendi claramente, né? Porque se você, o que que é o perdoar? O perdoar é se libertar daquele sentimento, né? Seja de vítima, ou seja ou porque você foi agressor, ou porque você foi vítima, ou porque foi isso, porque é injustiçado. Não adianta, entendeu? O negócio fica preso ali, a emoção fica presa, você tem que se libertar, né? Eu sei que às vezes, eu fui injustiçado, eu não sei o quê, mas você está preso do mesmo jeito, é você que está adoecendo, né? Então você precisa se libertar, né? E é isso. Quando o tratamento, isso é efetuar uma mudança interior. Quando o tratamento de cura espiritual influencia a pessoa a abandonar os pensamentos incorretos
de forma que esse deixe completamente os efeitos físicos da mudança, pode se mostrar repentina e miraculosamente ou lenta e gradualmente. Então, quando você abandona esses hábitos ou mentais ou de sentimentos, a cura vai chegando. Ela pode ser rápida ou pode ser gradual, né? Embora se mostre como uma cura de uma doença física, note que primeiro começaram como uma doença mental ou uma doença emocional. O que ele está falando? Que as doenças físicas, né, isso é a famosa psicossomática nos dias de hoje que fala sobre isso, né, que processo mental repetitivo negativado, óbvio, né, ou emocional negativado, vai te gerar alguma doença. Pode estar ocasionando, né, e vai, né? Pode ser leve, pode ser grave, e vai depender de muitas coisas aí. Se a mudança interior for duradoura e subsequente, e a, se a mudança interior for duradoura, a subsequente cura será duradoura também. Esse é o único tipo de cura que verdadeiramente pode ser chamado de espiritual, né? Aquilo que você cortou a raiz, né? Seja ela dentro dessa vida mesmo com estados psicológicos seus que está causando a dor, estados emocionais, tá? Pensamentos repetitivos destrutivos, né? Ou seja, até uma ação kármica também, né? Uma ação kármica também vai estar ocasionando, né? Mas também pode ser curada, né? Depois que a ação kármica entra em ação, é difícil deter, mas você pode dar uma atenuada se você percebe e muda aquilo que internamente seu tá ali predisposto, né? Que já existe latente em você, que, né, é óbvio que isso também, de uma certa forma, deve estar manifestando em pensamentos, em comportamentos, em ações, né? Não é fácil de ver isso e de perceber, né? Todos os outros tipos da assim chamada cura espiritual são meramente uma cura mental ou uma cura hipnótica. A tal cura jamais pode se igualar em qualidade ou durabilidade. Muito frequentemente, eles têm apenas resultados temporários e a doença reaparece porque o homem interior foi deixado com todas as suas neuroses psicológicas não curadas. A cura mental e a cura hipnótica, estritamente falando, não são curas, absolutamente. São uma supressão de sintomas ao custo da retenção das causas ocultas desses sintomas. Não sei se está claro isso para vocês, para mim está muito clarinho, está claro, mas vamos tentar, né? Quando você. Existe muitas curas através de hipnoses, ou de processos de indução, né? Funciona, mas você só está suprindo, né? A não ser que aquela supressão que você fez hipnoticamente, às vezes pode ser até útil no início no início de cura de um vício, mas se você não mudar padrões seus internos, aquilo não é uma cura definitiva, uma cura espiritual. Aquilo vai ficar só paradinho lá. Você pode até nessa encarnação não ter mais, mas aquilo ainda ficou latente na alma se caso você tiver uma outra encarnação e como aquilo ficou latente, possivelmente você vai ter, ela vai retornar numa próxima possibilidade. Tem mais um parágrafo e aí a gente termina esse capítulo e eu vou deixar aberto para comentários e perguntas. O último parágrafo aqui desse capítulo. No caso da cura mental, não há necessariamente nenhuma mudança no caráter do paciente. Suas raivas, suas hostilidades ou seus ressentimentos podem continuar tão ativos quanto antes. Sua cura ilustra simplesmente o poder da mente sobre o corpo, da sua própria mente ou da mente de alguém mais, ou de uma outra pessoa, né? Ela é alcançada pela fé, pela concentração ou pela sugestão. Mas no caso de cura espiritual, há uma mudança interior juntamente com a cura do corpo. Então, assim, para tentar resumir esse parágrafo e esses ensinamentos aqui do Bibi, né, dentro do que a gente tá entendendo aqui dentro desse capítulo, né, é que a cura
espiritual tem que ter uma transformação interna. Se não tiver uma transformação interna, não é uma cura verdadeira no sentido que foi zerado tudo, está tudo quitado, aquilo ali, você nunca mais vai ter aquilo, né? Lógico que existem os processos de curas mentais. O que que é uma cura mental? Quando uma mente ou de um xamã, ou de um curador espiritual treinado, com força suficiente, ele age sobre a mente de uma outra pessoa, né? E a pessoa acredita, então a cura acontece. Mas não necessariamente quer dizer que foi uma cura verdadeira no sentido que houve uma transformação. Às vezes, através de uma cura mental, a pessoa muda de atitude, muda de comportamentos e aí se torna uma cura espiritual. Mas se ficou só por causa da determinação e da fé, aquilo ali vai, vai reaparecer de uma outra forma ou num outro momento, né? Eu sei que é chato ouvir isso, mas é assim que funciona. Então, nós temos ainda 10 minutos. Tem 10 minutos aí para vocês fazerem comentários, fazerem perguntas. Aí, na próxima quinta, a gente inicia o poder da cura do eu superior. Ah, agora ficou mais fácil. Mas é, Eu. não, assim, por essas explicações que o senhor deu e essas partes do texto, assim, eu tenho, não vou dizer uma certa convicção, mas eu sinto que, né, pelo que aconteceu comigo e pelo que aconteceu no final do ano, que acabou sendo uma pegadinha, mas que eu consegui entender assim, né? Eu acredito que eu me encaixo nessa parte da cura espiritual, porque isso não ressoa mais em mim, e eu tive muitas mudanças mesmo relativa a comportamento, com a família e diversas outras situações, né, que foram bastante proveitosas. Eu vejo como muito proveitosa. Tempos que eu não passava com meu filho, porque eu perdia gastando tempo com outras bobagens, eu consigo aproveitar mais com a minha mãe, com as minhas irmãs, com alguns passeios que nunca, quase nunca faziam, né? Fazíamos juntos, hoje já fazemos mais. A questão da espiritualidade também, que veio bastante latente, eu peguei firme também. E eu acredito desses dois vícios que eu acabei praticamente não fazendo mais parte de mim, eu acredito que isso tem a ver com essa cura espiritual. Eu acredito que sim, Alexandre. Alexandre. Alex, né? Eu acredito que sim. É isso aí, uma cura E, espiritual, é isso, tem que ter mudanças. Se não tiver mudanças, não houve uma cura na expressão total da palavra, né? Ou seja, não houve uma cura espiritual. Em e todos. não foi algo forçado, né? Não, tipo, não foi algo que forçou, ela foi sendo conduzido assim de uma forma que aí eu comecei a ver as coisas de forma diferente. Primeiro, obviamente, eu, né, não vou mais consumir álcool nem jogar. E aí foi indo, aí foi começando a mudar, que eu comecei a perceber as pessoas que estavam ao meu lado, mas eu não percebia, porque meu tempo estava todo focado para outras coisas, diversas outras coisas, menos. Aí eu comecei a perceber as pessoas ao meu lado, questão de filho. De vez em quando até eu ainda sinto, né, que nem o meu filho mais velho, de eu não ter aproveitado tanto a infância dele, que nem eu aproveitei um pouco mais desses, porque eu perdi muito tempo, então eu consigo ter esse time, sabe? Olha, eu perdi, foi uma perca, ok, mas aí eu tenho esses daqui, eu consigo aproveitar ainda. Então foi, eu acredito que eu acabei passando por esse processo muito valioso para mim, até por sinal, né? Gratidão por compartilhar, Alex. É isso aí.
Aí existe a cura verdadeira, né? Mas também com isso eu não estou. Talvez é importante frisar, né? Sim, Outras modalidades de cura, né? E tudo é importante, o pessoal está sofrendo, né? Tem que buscar. Mas isso não quer dizer que com o tempo também não possa acontecer uma cura espiritual, né? Mas para que ocorra realmente uma cura espiritual, tem que ter mudanças internas, né? Se não tiver mudanças internas, não, ela vai se manifestar de outras formas, né? Mesmo quando um guia, né? Você vai lá, o guia te trata. Às vezes o guia, né? Porque é com a força dele, que é um espírito que tem acesso a outras possibilidades, às vezes pode ocorrer uma cura profunda ali também, mas às vezes ocorre também, né? Ele está só te aliviando daquela carga que você não está conseguindo suportar naquele momento, né? O que também, você está com a água acima da linha do nariz, mas abaixou aqui, ó, você já respira, né? já Então, respiro. isso é importantíssimo. Entendeu? A dor é Sim, insuportável. Baixou a dor ali, a dor está 10, baixou para 4, 5, você já respira. Então, tudo isso é importante, não? O que ele está sim, querendo dizer é mostrar em relação a uma cura verdadeira, né? Então, mas é importante ter essa consciência também, né? Que as curas em outros níveis também têm a sua importância dentro do caminhar. Porque todo sofrimento, em última instância, está fazendo você recordar de quem você é, né? Essa aqui é uma escola onde o sofrimento é uma das formas de lições. Não fui eu que criei essa escola, não. Então, mas as leis é para todos, né? Seja rico, seja pobre, seja rei, né? Você vê lá que o rei da Inglaterra lá está lá com uma doença grave lá, né? E vai morrer também, né? Não importa, a morte é para todos também, né? Então, pelo menos alguma coisa tem bastante coisas democráticas dentro dessa escola aqui, né? Não importa, você pode ser trilionário, as coisas vão acontecer para você também. Óbvio que, né, você vai ter mais recursos, né, etc, etc. Mas sofrimento, agora, a partir do momento que você atinge um nível de consciência, o sofrimento passa a não existir, né? O que que isso que eu quero dizer? Você vai poder ter dores, vai acontecer, as coisas vão acontecer, mas necessariamente você não precisa sofrer, né? Eu sei que verdade. mas também não é ficar insensível. Então, eu tomo cuidado com as palavras por causa disso, né? Senão a pessoa fala, vai ficar insensível. Não, ficou insensível, você está só se reprimindo, porque daí se você está insensível, você também não vai poder sentir as coisas boas, né? Né? As alegrias, você só vai. Você virou um robô, não é isso, né? É tá junto, mas está dentro de uma frequência que tudo está acontecendo, mas você a paz interna atingiu você, né? Atingiu não, a paz interna existe, né? Então você percebe as dores, percebe as alegrias também, mas você não precisa estar sofrendo. Mas isso já é nível avançado, né? É isso que eu estou falando. Mas uma hora nós vamos atingir tudo isso. Com É só, certeza. é só observar. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não. Não. Não, eu só falei com certeza. É só observar as pessoas que têm aos nossos redores, aquelas pessoas que ficam, eh, que tem uma coisa e ela fica super alegre, super feliz. Também, a hora que acontece um negocinho assim, ela já fica super triste, super. Por quê? Porque vai para extremos. Quando você vai para o extremo na alegria, na dor também você vai para o extremo, não tem jeito. Tem jeito. Não tem como você ser, ser de um lado só, né? Você vai para um lado extremo, você vai para o outro também extremo. Então, esse equilíbrio é necessário, tanto na alegria quanto na a hora que vem os reveses da vida, né? Seja ele qual for, né? Vai ter esses reveses, sempre vai ter. Senão não é vida, né? Assim, não é vida nesse planeta, pelo menos, né? É para todos isso também. Não é para um, não é para outro.
Então é isso, meus amigos, meus estudantes, nós estudantes, nossos estudantes, somos estudantes, e vamos aprendendo junto aí, vamos recordando, né? O grande exercício é recordar e lembrar de que somos divinos, né? Em essência, estamos nessa personalidade e lembrar que é só uma personalidade, né? E uma hora nós vamos deixar essa personalidade, mas continuamos existindo bonitos e maravilhosas aí, né? Arro, axé, namastê, chante. Sabadinho temos Madrecita, ayahuasca, estamos aí, quem vier, alegria. Saravá, axé, até quinta-feira. Ah, o sininho, sininho, sininho. 5 minutos aí, 5 minutos não, 30 segundos para quem se sentir confortável fechar os olhinhos. O som está fechado. Estão fechados de novo. Ah, ativei o show. É bom que fica mais tempinho, sim. Grande Espírito, Grande Mãe, sábios e sábias da sabedoria, né, de todas as eras, de todas as partes desse planeta, que abençoe o grupo, abençoe cada pessoa, né, nos traga insights e nos traga sempre a firmeza de continuar na busca da verdade. Que assim é. Arro, axé, namastê.